A criança continuava apontando para o teto e rindo alto, quando seu pai removeu o forro. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Jorge segurava firmemente a mão do filho Léo enquanto os dois subiam a escada escura e úmida do velho prédio em São Paulo. O cheiro de tinta velha misturado ao metal enferrujado do corrimão fazia Jorge estremecer. O apartamento no quarto andar para o qual estavam se mudando não era a escolha ideal, mas depois da morte de Marta, sua esposa, vítima de câncer, Jorge praticamente não tinha outra opção. Está cansado, Léo? Ele se abaixou para perguntar ao filho. Léo ergueu o rosto, os olhos grandes e redondos, o cabelo preto bagunçado. Não, pai. Eu gostei da casa nova. Ela tem cheiro de filme de terror. Jorge riu suavemente. Filme de terror? Você está me assustando. Léo balançou a cabeça e sussurrou, tô brincando. Quando chegaram ao quarto andar, uma janela escancarada bateu contra a parede, fazendo Jorge se sobressaltar. Uma senhora de cabelos brancos chamou do andar de baixo, da sacada. Olá, vizinho novo. Cuidado com o vento, essa época do ano é perigosa. Jorge olhou para baixo e acenou. Obrigado, senhora. Vou ficar atento. Sou Dona Augusta, moro no terceiro. Se precisar de algo, é só me chamar. Estou sempre por aqui. Muito prazer em conhecê-la, Dona Augusta. Jorge sorriu e destrancou a porta do apartamento 4B. O apartamento não era grande, mas era o suficiente, em 2 quartos pequenos, uma sala conjugada com a cozinha, um banheiro antigo. Jorge carregou Léo até o quarto do menino, deitou-o na cama recém-montada. O que achou? A cama é confortável. Léo deitou-se e olhou ao redor. De repente, apontou para o teto e deu uma risadinha. Jorge franziu a testa. O que tem de engraçado? Léo não respondeu de imediato. Continuou olhando para um canto do teto, onde havia uma mancha amarelada. Então disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ele tá brincando de esconde-esconde comigo. Jorge ficou paralisado. Quem tá brincando? Léo se apoiou com as mãos, inclinou a cabeça, pensativo. O moço lá de cima, ele gosta de andar no teto, mas só brinca à noite. Jorge se esforçou para conter o arrepio. Será que não é sua imaginação? Ou alguma coisa que você viu em um filme? Não, não. Léo balançou a cabeça com firmeza. Ele disse que se chama ainda não falou o nome. Mas ele ri bem alto. Ele disse, Léo é muito esperto, não conta pro papai, senão ele vai ficar bravo. O coração de Jorge disparou. Ele tentou manter a voz calma. Você ouviu ele falar? Léo assentiu e perguntou de volta, pai, é verdade que a gente não pode contar segredos pro papai? Jorge acariciou a cabeça do filho. Qualquer segredo pode ser contado pro papai. Mas vamos conversar depois do jantar, tá bom? Léo concordou. Jorge saiu para o corredor, fechou a porta e encostou-se à parede. O apartamento estava silencioso, só o barulho dos carros na rua se ouvia ao fundo. É só imaginação de criança, murmurou. Só imaginação depois do trauma da mãe. A primeira noite passou sem incidentes. Mas na terceira, enquanto Jorge lia um livro na cama, ouviu um som muito leve vindo do teto do quarto de Léo, um onheco rápido e suave. Jorge parou, inclinou a cabeça. Silêncio. Depois, outro onheque. Levantou-se com cuidado e foi até o quarto do filho. Léo dormia, mas havia um sorriso estranho em seu rosto, e a cabeça virada diretamente para a mancha antiga no teto. Léo, Jorge chamou baixinho, sacudindo levemente o menino. Você ouviu algum barulho? Léo abriu os olhos, ainda sonolento. Ele tá brincando, devagar, pai, ele não quer que você saiba. Ele te tocou? Jorge perguntou rapidamente. Léo balançou a cabeça. Só olha. Por muito tempo. Na manhã seguinte, Jorge desceu para comprar café. Ao voltar, encontrou Dona Augusta regando plantas no corredor.
Seu filho é um amor, ela comentou. Mas, você acha que ele dorme bem? Costumo ouvir ele falando enquanto dorme, lá pelas 3 da manhã. Jorge se sobressaltou. A senhora também ouve? Sim. Voz de criança, bem baixinha, mas constante. Uma vez ouvi ele rir e dizer: "Tô escondido debaixo da cama." Fofo, mas meio assustador. Jorge agradeceu e subiu rapidamente. As dúvidas começaram a tomar forma em sua mente. Naquela noite, decidiu instalar uma câmera disfarçada de relógio despertador no quarto do filho. Nas 4 primeiras noites, nada de anormal. Mas na quinta, Jorge assistia ao vídeo da noite anterior enquanto Léo tomava café com pão e leite. O vídeo tinha 6 horas, ele avançou até cerca das 3 da manhã. No minuto 52, Jorge pausou. Algo se mexia no canto superior esquerdo da imagem, bem no teto. Rebobinou em câmera lenta, com as mãos trêmulas. Algo emergia do teto. Meu Deus, Jorge sussurrou. Era um braço humano, magro, a pele pálida. Lentamente empurrou uma tábua do forro e metade de um corpo desceu, parando ali. Um rosto masculino, calvo, com um sorriso arreganhado e olhos sem pupilas, encarava fixamente Léo. Jorge quase deixou o celular cair. Na gravação, Léo dormia tranquilamente, sem saber de nada. Aquela pessoa, ou seja lá o que fosse, ficou ali por cerca de 20 segundos, depois subiu de volta, e a tábua se fechou como se nada tivesse acontecido. Jorge pulou da cadeira, suando frio. Olhou para o filho. Léo, você lembra do que sonhou ontem? Léo mastigava devagar, depois murmurou: ele disse que ontem estava muito claro. Ele ficou bravo. Jorge imediatamente subiu numa cadeira para inspecionar o teto. Perto do canto, uma tábua de madeira estava ligeiramente solta, com arranhões quase invisíveis. Com um cabide, forçou levemente a tábua. Ela cedeu. Dentro havia um vão estreito, com cheiro de mofo e um leve odor de ferro. Jorge enfiou a mão, tateou, e encontrou uma câmera antiga dos anos 2000, com um cabo ligado a algum ponto dentro do forro. Levantou as sobrancelhas ao ver ao lado um HD externo coberto de poeira e uma caixa de madeira amarrada com arame, uma parte manchada com algo marrom avermelhado, como sangue seco. Jorge engoliu em seco. Uma inscrição pequena estava gravada na tampa da caixa: para aqueles que dormem bem. Ele colocou tudo sobre a mesa, respirando ofegante. As mãos tremiam enquanto tocava o fio amarrado na caixa. Léo saiu do quarto, ainda sonolento. Pai, hoje ele riu de novo. Ele disse para não abrir a caixa, que ali está o segredo dele. Jorge apertou os punhos, olhou para o filho, depois para a caixa. Ele sabia, e aquilo não era mais invenção da cabeça de uma criança. Jorge trancou a porta do quarto de Léo pelo lado de fora com um trinco extra que havia instalado naquela manhã. Precisava de um tempo para se acalmar e investigar melhor o teto, algo que agora não era mais uma mera suspeita. Brinca com o trem, tá bem? O papai vai consertar a lâmpada do corredor, Jorge falou pela porta. Tá bom, Léo respondeu baixinho, concentrado no trenzinho de madeira. Jorge subiu novamente na cadeira e retirou a tábua do teto. Com a lanterna, iluminou o espaço abafado. O cheiro metálico estava mais forte. Ele enfiou a cabeça e encontrou teias de aranha e uma grossa camada de poeira. Perto do duto de ventilação, viu uma marca arrastada, como se algo tivesse passado ali repetidamente por muito tempo. Passou a mão, e se assustou: sob a poeira, havia uma marca de mãozinha, nítida na madeira. Não pode ser, murmurou. Enquanto examinava, alguém bateu à porta. Jorge se sobressaltou, quase deixando cair a lanterna. Quem é? Ele gritou. Jorge. Sou eu, Dona Augusta, a voz da senhora ecoou do lado de fora. Trouxe um pouco de pudim. Você ainda gosta, né? Jorge desceu da cadeira, recolocou a tábua e abriu a porta. A senhora é muito gentil, muito obrigado, disse, pegando a sobremesa e tentando parecer calmo. Dona Augusta o observou por um momento e então perguntou num tom baixo: posso perguntar uma coisa? Tem algo estranho acontecendo aqui, não tem?
Jorge hesitou por alguns segundos. Por que a senhora pergunta isso? Porque toda noite escuto barulhos diferentes. Como se alguém se mexesse, mas não no apartamento, no forro. Achei que fosse coisa da minha cabeça, mas hoje o Maurício do segundo andar veio mexer no quadro de luz e disse que os fios lá em cima pareciam mexidos. Jorge hesitou. Dona Augusta, se eu contar, a senhora não vai achar que eu sou louco? Ela riu de leve. Tenho 82 anos, meu filho. Já vi de tudo. Nada mais me surpreende. Ele olhou para ela, abaixou a voz. Acho que tem alguém escondido no forro. Dona Augusta arregalou os olhos, quase deixando cair a sobremesa. Naquela noite, Jorge não conseguiu dormir. Sentado diante do laptop, voltou a assistir aos vídeos antigos, avançando até o momento em que o teto parecia se mover levemente. A luz da câmera era fraca, mas mostrava nitidamente uma coisa grande se arrastando. Ele tirou da mochila o HD encontrado no forro. Depois de várias tentativas, conseguiu acessá-lo. A interface era simples, mas havia dezenas de pastas. Família Pereira 1997. Família Silva 2002. Família Oliveira 2006. Cada pasta estava cheia de vídeos em preto e branco, com ângulos filmando o teto acima de camas infantis. Jorge começou a tremer quando percebeu que cada vídeo era uma cena noturna com respiração infantil, crianças se mexendo, soluçando e uma sombra que atravessava brevemente o quadro. Abriu a pasta mais recente. Leo_2025. O vídeo ainda estava sendo gravado automaticamente. Inacreditável, murmurou. A voz de Léo soou do quarto, pai, pai. Jorge correu até lá. O menino estava sentado na cama, os olhos arregalados. Ele tá lá em cima, pai. Eu ouvi ele arranhando o teto. Tá tudo bem, o papai tá aqui, Jorge o abraçou forte. Mas por dentro, ele sabia e aquilo já tinha saído completamente do controle. Na manhã seguinte, Jorge ligou para um velho amigo, Carlos Duarte, um engenheiro civil que ele conhecera anos atrás, quando ainda trabalhava numa empresa de design de interiores. Carlos, você tem tempo para passar aqui? Preciso que alguém dê uma olhada na estrutura do teto. Tem algo estranho. Que andar? Qual prédio? Perguntou Carlos. Quarto andar, na Rua Augusta. Houve uma pausa do outro lado da linha. Você, e tá nesse apartamento? Por quê? Aquele prédio já teve problemas. Uns 15 anos atrás, houve boatos de furtos e depois, o desaparecimento de uma criança. A polícia nunca encontrou sinais de arrombamento. O caso foi arquivado. Jorge sentiu um arrepio. Você pode vir? Passo aí à tarde. Às 16 horas em ponto, Carlos chegou. Era alto, magro, usava óculos e trazia uma maleta de ferramentas completa. Assim que entrou no quarto de Léo, olhou para o teto e franziu a testa. Tem um cheiro estranho, parece ferro com mofo. Jorge assentiu. Eu acho que tem alguém vivendo dentro da estrutura do teto. Carlos ligou uma lanterna e subiu para verificar. Depois de alguns minutos, enfiou a cabeça de volta para baixo, pálido. Jorge, eu acabei de ver um pedaço de pão recente. E uma foto antiga de uma criança. O rosto não dá para ver, mas atrás tem uma data, de 2006. Jorge ficou paralisado. E tem mais, Carlos engoliu seco. Marcas de pegadas. Alguém se arrastou ali diversas vezes pelas vigas. E tem um tubo de ventilação que não tá na planta original. Você acha que ele viveu lá esse tempo todo? Carlos olhou para ele. Com alguma técnica e um sistema de ventilação improvisado, é bem possível. Naquela noite, Jorge não dormiu. Sentou-se perto da janela, segurando uma pequena alavanca de ferro, uma ferramenta que ele tinha pedido emprestada ao amigo Jerônimo, ex-investigador da Polícia Federal. Jorge ainda não o havia chamado, mas sabia, e o tempo estava se esgotando. 2h57 da madrugada. Léo começou a gemer baixinho.
Jorge se aproximou da cama, puxou o cobertor. O menino estava suando muito e repetia, entre sussurros: o moço disse que fui bonzinho, que vão me filmar amanhã. Jorge o abraçou forte. Do teto, ouviu-se nitidamente um som, um creak. Ele olhou para cima. Uma das tábuas havia se deslocado ligeiramente, criando uma fresta estreita. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele murmurou: se você ainda tá aí, eu vou te arrancar de lá. Léo, de repente, abriu os olhos e apontou para o teto. Ele tá ouvindo o papai agora. Jorge seguiu o olhar do filho. Aquela fresta escura parecia piscar. Jorge mal pregou os olhos naquela noite. Ficou ao lado da cama do filho, com a alavanca na mão, os olhos fixos no teto. A fresta onde a tábua havia se movido parecia uma boca escura respirando. Cada estalo da madeira, cada ruído leve acima, fazia seu coração apertar. De manhã, Léo acordou com olheiras profundas. Coçou os olhos e viu Jorge sentado em silêncio perto da janela. Pai, você não dormiu? Não, eu fiquei aqui para cuidar do seu sono. Léo assentiu, depois disse baixinho: ele ficou olhando para mim por muito tempo, pai. Eu vi ele ontem. Ele tem um sorrisão grande e não tem cabelo. Jorge se virou bruscamente. Você tem certeza? Léo balançou a cabeça afirmativamente. Tenho. Jorge se levantou e pegou o celular. Abriu o aplicativo da câmera escondida que havia instalado no quarto de Léo. Ele já havia trocado a câmera depois de descobrir que a anterior, escondida no forro, havia sido adulterada. A câmera nova tinha visão noturna de alta definição e salvava os arquivos automaticamente na nuvem. Avançou a gravação da noite passada até o horário de sempre e 3 da manhã. Minuto 46. 47, então. Movimento. No canto do teto, bem acima da cama de Léo, uma tábua foi empurrada para o lado. Da escuridão, um rosto humano apareceu lentamente. Olhos fundos, boca escancarada num sorriso, pupilas completamente brancas. Meio corpo magro como um esqueleto deslizou para fora como uma aranha gigante. A figura parou no meio do caminho, olhando fixamente para Léo exatamente como Jorge já havia visto no vídeo anterior. Não, não pode ser, Jorge sussurrou, as mãos tremendo. No vídeo, Léo dormia, mas havia um leve sorriso em seu rosto, como se ele sentisse aquele olhar. A coisa permaneceu ali por cerca de 20 segundos e então se recolheu lentamente, fechando a tábua com suavidade. Jorge se levantou de um salto e gritou: desgraçado! Léo se assustou. Pai! O que foi? Nada, meu amor, o papai só tá cansado. Vamos tomar café. Jorge ligou para Jerônimo, seu velho amigo da faculdade, agora aposentado após mais de 20 anos na Polícia Federal. Jerônimo, por favor, vem até aqui. É urgente. Jorge? O que houve? Sua voz parece que você tá no meio de um incêndio. É sério. Você vai entender quando ver. Traga um leitor de HD externo, se tiver. 2 horas depois, Jerônimo chegou. Cabelos grisalhos, rosto sério, mas com um olhar ainda afiado. Após ouvir um resumo e assistir ao vídeo, empalideceu. Santo Deus, Jerônimo se jogou na cadeira. Isso não é brincadeira. Você acredita em mim agora? Perguntou Jorge. Jerônimo assentiu. Acredito. E acho que você tocou numa história que a polícia fez de tudo para esquecer. O quê? Como assim? Jerônimo suspirou, abriu o notebook. Me dá o HD antigo que você encontrou. Jorge entregou o disco rígido preto, coberto de poeira. Jerônimo conectou, abriu os arquivos e começou a navegar. Aqui está, meu Deus, são centenas de vídeos. Olha os nomes das pastas. Família Pereira, Silva, Oliveira, todas as famílias que tiveram filhos desaparecidos. Nenhum dos casos foi resolvido. Jorge cerrou os punhos. Não me diga que todos foram filmados do teto assim. Exatamente.
É um sistema sofisticado, instalado há décadas. O mais assustador é que todo mundo achou que esse cara havia sumido, mas na verdade ele viveu esse tempo todo no forro, passando por tubos e vãos técnicos. Jerônimo abriu a última pasta, Vleo_2025. O vídeo ainda estava sendo gravado, com o horário sendo atualizado automaticamente. Você tá vendo? Jorge apontou. Ainda tá gravando. Isso quer dizer que ele ainda tá aqui. Jerônimo levantou a cabeça, sério. A gente precisa agir agora. Mas chamar a polícia nesse momento é complicado. Não temos identificação, nem DNA. Ninguém vai acreditar que alguém morou anos no forro. O que você sugere? Vamos pegá-lo essa noite. Montar uma armadilha. Jorge deixou Léo com Dona Augusta, sob o pretexto de que faria reparos elétricos. Pode cuidar do Léo essa noite, por favor? Talvez demore um pouco. Dona Augusta sorriu com doçura. Claro, sem problemas. Ele é um amor. Ele me disse, hoje não durmo em casa porque papai tem encontro com o moço do teto. Ela riu, sem entender o peso do que dizia. Jorge forçou um sorriso torto e voltou para casa. Jerônimo montou uma armadilha simples, uma câmera infravermelha escondida sob o cobertor e um sistema de luzes piscantes para desorientar o invasor. Jorge, com a alavanca em mãos, sentou-se perto da janela, aguardando a hora habitual. 2h58. Jorge permaneceu imóvel. 2h59. Um estalo suave veio do teto. Jorge apertou a alavanca com força. 3 horas. A tábua do teto começou a se erguer. Uma mão ossuda surgiu, tateando para baixo. Jerônimo, ele tá vindo, Jorge sussurrou pelo rádio. Nenhuma resposta. Jerônimo, repetiu, em voz mais baixa. Silêncio. Clac. Um som seco veio de dentro do forro, provavelmente algum fio puxado. Então. Meio corpo desceu. Os olhos de Jorge encontraram os olhos brancos da criatura, a boca sorrindo sem piscar. SHHH, disse ela com uma voz rouca. A brincadeira começou. Jorge gritou e avançou. Mas num piscar de olhos, a criatura recuou, a tábua se fechou, desaparecendo como se nunca estivesse ali. Jorge golpeou o teto com a alavanca. Sai daí! Sai agora! Ele berrou. Uma risada baixa ecoou, depois, silêncio. A porta se abriu. Jerônimo entrou, ofegante. Desculpa, perdi o sinal. Mas ouvi tudo pelo fone reserva. Gravamos tudo. Temos prova para a Polícia Federal. Jorge caiu sentado, suando, sem fôlego. Olhou de novo para o teto. A fresta estava fechada, mas Jorge sabia e aquilo estava observando. Jorge respirava com dificuldade na cadeira, os olhos fixos no teto. O ar espesso do apartamento parecia pressionar seu peito. Jerônimo estava parado à porta, pálido com o que acabará de ver. Conseguimos filmar, mas não o rosto com clareza, murmurou Jorge. Não importa, respondeu Jerônimo com voz grave. Temos movimento, silhueta. A Polícia Federal não vai ignorar. Jorge balançou a cabeça. Não. Eu não posso esperar. Preciso saber quem ele é, e por que faz isso. Eu preciso abrir a caixa. Jerônimo levantou o olhar. Que caixa? A caixa de madeira no forro. Ainda não tive coragem de abrir, mas agora eu vou. Jorge subiu na cadeira, retirou novamente a tábua. A caixa de madeira avermelhada estava lá, enfiada no fundo, amarrada com um fio de aço enferrujado. Ele enfiou os dedos, puxou devagar e cortou a pele. Desgraçado, murmurou. Jerônimo pegou um estilete e cortou o fio cuidadosamente. Jorge sentou-se no chão, colocou a caixa entre os dois. A lanterna iluminava devagar a madeira, engasta, arranhada, e com uma inscrição pequena em português antigo. Gravação interna, para os que não choram. Meu Deus, sussurrou Jerônimo. Jorge respirou fundo e abriu a caixa.
Um cheiro de podridão e mofo subiu imediatamente, como lixo apodrecido esquecido por anos. A primeira coisa que viram: um tufo de cabelo infantil. Castanho, macio, amarrado com linha cor-de-rosa. Jerônimo engoliu seco. Isso é. Jorge não respondeu. Retirou o cabelo. Embaixo, havia um pequeno saco plástico com unhas humanas, algumas ainda com sangue seco. Jerônimo apertou o maxilar. Meu Deus! Logo abaixo, 2 dentes de leite. Um deles ainda com uma mancha vermelha escura na raiz. E no fundo da caixa, havia um pedaço de tecido de bebê, enrolado como um manto, coberto de manchas marrons escuras inconfundíveis e sangue seco. Isso não é um símbolo nem uma ameaça, disse Jerônimo. Ele coleciona lembranças. As mãos de Jorge tremiam enquanto ele afastava o tecido e revelava um pequeno caderno de anotações com capa de couro, poída nas bordas, repousando no fundo da caixa. Não havia nome na capa, apenas letras rabiscadas com tinta preta, como se escritas por uma criança. O terceiro olho. Ele abriu a primeira página. A caligrafia era desordenada, feita a lápis, algumas partes escritas com tanta força que quase rasgavam o papel. Gosto de ouvir o som da respiração deles quando dormem. Os que choram muito precisam ficar quietos. Sim. Quietos. Eles não sabem que estou olhando. Pensam que é um sonho. Nova família com o Léo. Obediente. Fácil de lidar. Jerônimo virou a página, os lábios contraídos. Posso esperar. 10 anos, se precisar. Não preciso de luz. Só do som da respiração. Crianças são anjos dormindo. Não reagem se eu for gentil. Jorge terminou de ler e apertou o caderno com força. Eu vou acabar com isso esta noite. Jerônimo fez um gesto com a mão. Espera. Precisamos agir com método. Vou recolher impressões digitais e comparar com o banco de dados antigo. Talvez possamos identificar quem é. Você tem algum palpite de quem possa ser? Jerônimo olhou ao redor do quarto e respondeu em voz baixa: existe um nome que foi investigado. Mas nunca se encontrou provas. André Martins. André Martins? Jorge franziu a testa. Esse nome me soa familiar. Jerônimo assentiu. Engenheiro de sistemas do prédio. Foi ele quem desenhou o sistema de ventilação daqui, há uns 20 anos. Surgiram rumores de que ele espionava crianças com câmeras caseiras. A polícia chegou a revistar a casa dele, mas não encontrou nada. Depois, ele desapareceu. O caso foi arquivado. Jorge ficou ofegante. Você quer dizer que ele nunca saiu do prédio? Jerônimo cerrou os punhos. Exatamente. Léo voltou para casa no início da tarde. Jorge tentou manter a naturalidade, mas seus olhos denunciavam o cansaço. Pai, hoje ele não falou nada, sussurrou Léo. Talvez ele esteja cansado, respondeu Jorge, forçando um sorriso. Léo abaixou a cabeça, murmurando, mas ele escreveu no caderno e olhou para mim. Disse, tá quase na hora da brincadeira de verdade. Não é mais sonho. Jorge olhou para Jerônimo, que estava na cozinha usando um scanner portátil para identificar impressões digitais. Você ouviu isso? Jerônimo assentiu. Cada palavra. Naquela noite, eles inspecionaram o teto pela última vez. Jerônimo subiu e, com a lanterna, examinou cada viga. Próximo ao duto técnico, encontrou uma portinhola de madeira, quase invisível. Tem algo atrás disso, chamou. Jorge subiu com uma lanterna. Ao abrir a portinhola, revelou-se uma passagem estreita, larga o bastante para uma pessoa adulta rastejar. O fedor era insuportável como carne em decomposição. Jerônimo iluminou o interior. Tem sangue seco e bastante. Eles filmaram, tiraram fotos e desceram. Jerônimo encarou Jorge. Ele morou aqui. Por pelo menos 7 anos, talvez mais.
E ainda está planejando algo com meu filho, disse Jorge, o rosto endurecido. Jerônimo assentiu lentamente. Precisamos estar preparados. Esta noite não será apenas de observação. Vai ser confronto. Jorge pousou a mão no ombro do amigo. Eu não vou deixar o Léo se machucar. Naquela noite, Jorge disse ao filho: Hoje o papai vai dormir com você, tá? Léo sorriu. Legal. Mas ele não vai gostar. Ele só gosta quando estou sozinho. Jorge engoliu seco. Você não precisa se preocupar. O papai vai estar aqui. O quarto estava silencioso. A luz do abajur projetava sombras suaves no teto. Jorge deitou abraçado ao filho, uma mão segurando firmemente a alavanca de ferro, a outra pousada sobre o peito de Léo, sentindo cada batida de seu coração. Pouco antes das 3 da manhã, o teto começou a render. Léo apertou a mão do pai. Ele está vindo. Jorge manteve os olhos abertos, sem piscar. A tábua rangeu e depois mais um pouco. Léo apertava a mão de Jorge sob o cobertor. O teto acima deles rangia com delicadeza, como se alguém estivesse se movendo centímetro por centímetro naquele espaço apertado. Jorge firmou o punho na alavanca, os olhos fixos no teto, a outra mão sobre o peito do filho, sentindo sua respiração leve e constante. Pai, Léo sussurrou. Estou aqui, respondeu Jorge, sem desviar o olhar do teto. Eu ouço a respiração dele. Tá bem perto. Jorge assentiu. Eu também ouço. 3h01, um canto do teto vibrou levemente. Tá aqui. Um prego de madeira se soltou e caiu no chão, girando sobre si. Não se mexe, Jorge murmurou entre os dentes, com a lanterna pronta. A alavanca em sua mão parecia uma extensão viva de sua fúria. A tábua se moveu com leveza. Um olho branco, esbugalhado, surgiu na fresta e recuou rapidamente. Sem palavras. Sem ruído. Apenas uma presença aterrorizante. Jorge não acendeu a luz. Não gritou. Apenas sussurrou: Eu te vi, André. Na manhã seguinte, Jerônimo voltou com os dados da análise de impressões digitais. Bateu, disse ele, pousando o dispositivo na mesa. Uma das digitais do caderno bate com o registro antigo do André Martins, nascido em 1973. Era engenheiro elétrico especializado em manutenção técnica de edifícios altos em São Paulo. Sumiu em 2018, depois de ser acusado de possuir equipamentos de espionagem. Sem condenação? Jorge perguntou. Jerônimo balançou a cabeça. A polícia não tinha provas. Ele morou neste mesmo apartamento 4B. Depois se mudou. Ou assim pensavam. Ninguém imaginou que ele nunca saiu. Jorge soltou uma risada amarga. Então ele viveu bem ali em cima, esse tempo todo. Jerônimo abriu o laptop. Fiz backup de todo o conteúdo do HD. Você precisa estar preparado. Eles analisaram a lista de pastas, em cada uma com o nome de uma família e um ano específico. Família Pereira _ 1997. Família Silva _ 2002. Família Oliveira _ 2006. Família Rodrigues _ 2011. Família Duarte _ 2015. Jerônimo falou em voz baixa: em cada uma dessas famílias morou em apartamentos com crianças. Nenhuma delas mantém contato com as autoridades. Todos os anos, ao menos uma criança desapareceu neste prédio. Jorge clicou numa pasta qualquer, Família Duarte _ 2015. Um vídeo em preto e branco apareceu. Um menino dormia num quarto semelhante ao de Léo. O som era apenas de estática leve. De repente, uma sombra desceu do teto, tocando com delicadeza a testa do garoto. Jorge recuou da tela. Ele gravava isso como se fosse uma coleção doentia. Jerônimo assentiu. Ele chamava isso de diário visual. Ninguém sabe há quantos anos ele arquiva tudo isso. E cada pasta termina com um vídeo especial. Qual vídeo?
Jorge perguntou. Jerônimo abriu a pasta Família Silva 2002, rolou até o final. O vídeo final se chamava O Fim, Não Há Mais Criança. Eles assistiram. O quarto estava vazio. A cama, desfeita. Nenhum móvel. Apenas uma parede manchada e uma marca de sangue tênue. Nenhum som. Nenhuma presença. Apenas o silêncio absoluto. Todas as pastas terminam assim, disse Jerônimo. E o nome mais recente é Ele Rolou Até o Fim. Léo_2025. Jorge apertou os punhos. Abre. O primeiro vídeo apareceu, Léo brincando com seu trenzinho. A câmera no alto registrava todos os movimentos. Segundo vídeo, Léo dormindo. 3 momentos em que havia movimento sutil no teto. Terceiro vídeo, Léo murmurando algo durante o sono. Jorge colocou os fones e voltou o trecho. Ele disse que fui bonzinho, se for bonzinho, vou pra sala de verdade, não a falsa. Jerônimo tirou os fones devagar. Não resta dúvida. Ele não só espionava. Ele se comunicava com as crianças. Jorge caiu de joelhos, as mãos na cabeça. Eu não posso acreditar que meu filho quase foi a próxima vítima. Jerônimo pousou a mão no ombro dele. Ainda não é tarde. Mas você precisa estar firme. Jorge assentiu. Vamos acabar com isso. Chega de gravações. Chega de uma sala de verdade. Eu quero que ele suma. À tarde, Jorge levou Léo ao parque perto do rio Tietê. Queria que o filho respirasse, risse, antes que tudo saísse do controle. Está se sentindo melhor? Jorge perguntou enquanto Léo empurrava um carrinho de brinquedo pela areia. Sim, mas ele não gosta de luz do sol. Diz que machuca os olhos. Jorge se virou. Ele disse isso quando? Léo olhou para baixo. No primeiro dia. Quando desenhei ele mandou rasgar o desenho. Disse que não tem olhos, se desenhar errado, ele fica triste. Jorge prendeu a respiração. Você ainda tem esse desenho? Léo assentiu. Tá debaixo do travesseiro. Em casa, Jorge recuperou o desenho. Um homem sem olhos, com um sorriso enorme até as orelhas, rastejava pelo teto, com mãos desproporcionais tocando o rosto de uma criança. Na parte de baixo, Léo havia escrito com giz de cera vermelho. Fui bonzinho. Posso brincar. Não conta pro papai. Jerônimo viu e se levantou. Essa noite, você não dorme mais nesse quarto. Eu vou vigiar. Jorge balançou a cabeça. Não. Esta noite, vamos atraí-lo. Jerônimo encarou. Você tem certeza? Tenho. Esta noite será o último vídeo. Mas será o vídeo onde ele será trazido à luz. Naquela noite, Jorge não conseguiu dormir. Sentou-se à mesa da cozinha, com a luz amarela iluminando o diário doentio encontrado dentro da caixa. Jerônimo estava consultando o sistema da polícia, o rosto sério e tenso. Alguma novidade? Jorge perguntou, sem tirar os olhos do caderno cheio de letras rabiscadas. Jerônimo assentiu levemente. Conseguimos identificar tudo sobre ele. André Martins. Nome completo: Vandré Martins. Nascido em 1973, natural de Campina Grande. Órfão desde pequeno, viveu em orfanato. Foi adotado aos 9 anos, mas depois os pais adotivos foram dados como desaparecidos quando ele tinha 16. Os pais adotivos sumiram. Jorge franziu a testa. Ninguém investigou. Jerônimo respondeu, sim. Mas não havia corpos, nem provas. Ele declarou que eles fugiram de casa. O caso foi encerrado após 3 meses. Aos 18, entrou para a Universidade de Engenharia em São Paulo. Muito inteligente. Projetou sistemas de tubulação técnica para vários prédios antigos, inclusive, e este aqui. Jorge suspirou. E então começou a instalar câmeras escondidas.
Exato. Foi suspeito em 2016, quando uma mãe descobriu uma câmera no quarto da filha. André foi intimado, mas não encontraram provas. Depois desapareceu. Foi declarado desaparecido em 2018. Jorge tamborilou os dedos na mesa. Então, durante todo esse tempo, ele viveu dentro do próprio sistema que projetou. Jerônimo virou o laptop em direção a Jorge. Olha esse esquema. É a planta antiga do prédio. André criou um sistema auxiliar de dutos técnicos, ligando os apartamentos do quarto e quinto andar. Com a remoção de algumas divisórias, é possível uma pessoa se locomover por ali. Jorge rangeu os dentes. Ele planejou tudo. Não foi acaso. Escolheu o quarto andar porque é mais perto do forro, tem poucos moradores, e em sua maioria, são pessoas morando sozinhas. Jerônimo assentiu. O quarto andar tem 5 apartamentos. Em 20 anos, 4 deles já tiveram crianças e todas passaram por algo estranho. A polícia nunca conectou os casos porque os arquivos estavam dispersos. Jorge bateu com força na mesa. E agora o Léo é o próximo alvo. Jerônimo sentou-se, olhando Jorge com seriedade. Enviei todo o dossiê para um contato antigo da Polícia Federal. Mas vai levar tempo para reabrirem o caso do André. Esta noite e ainda teremos que nos virar sozinhos. Jorge ficou pensativo. Ele vai voltar? Com certeza. Ele investiu a vida inteira nisso. E o Léo é o último brinquedo dele. Léo estava na sala de estar, colorindo um desenho. Jorge sentou-se ao lado e perguntou suavemente: "O que você está desenhando?" "Uma sala de brincar nova", respondeu Léo, apontando para um cômodo amplo com vários quadrados escuros. "Que sala é essa?" O tio André disse, "E que lá tem parede acolchoada. Sem janela, sem barulho. Mas tem muitos ursinhos. E uma câmera bem grande." Jorge ficou paralisado. "Você ouviu o nome dele desde quando?" Léo franziu a testa. "Tio falou para eu dizer o nome dele ontem à noite. Disse que, se eu acertasse, ele me deixaria entrar na sala de brincar de verdade." Jerônimo entrou naquele momento e ouviu o fim da conversa. "Confirmado", ele disse. "É o André. E se ele já ensinou o Léo a dizer o nome dele, quer dizer que o contato está perigosamente próximo." Jorge olhou para o filho. "Léo, o papai quer que você vá passar a noite na casa da Dona Augusta, tudo bem? Vai brincar com o cachorrinho dela, tá?" Léo assentiu. "Mas, e se eu não ficar em casa, o tio André vai ficar triste." Jorge se arrepiou. "Não tem problema. Ele não vai ter mais chance de ficar triste." Naquela noite, Jerônimo e Jorge montaram um sistema de armadilha simples, uma nova câmera camuflada, sensores de pressão sob a cama do Léo e um fio de nylon conectado a uma luz de alerta. Arrumaram a cama do Léo como de costume, usando uma boneca como substituta. Apagaram as luzes, deixando só o abajur fraco aceso. Os dois ficaram na sala, observando a tela do computador. 2h53 da manhã. Na tela, o quarto de Léo estava calmo. 2h57. Um leve movimento no canto do teto. Jerônimo apontou. "Prepare-se." 2h59. Uma tábua se abriu. Uma cabeça careca e metade de um rosto humano e começou a descer. Jorge segurou firme a barra de ferro. 3 horas. O alarme disparou. O sensor detectou o movimento. As luzes se acenderam. Mas ele recuou imediatamente, rápido como um demônio. A tábua se fechou com força. Silêncio. Jerônimo gritou: "Vai!" Eles subiram em uma cadeira, empurraram a tábua. Mas no forro só havia um desenho rabiscado com carvão, colado na viga de madeira. "Obrigado por acenderem a luz. Agora é minha vez de brincar." Jerônimo ficou sem palavras. Ele sabia do plano. Ele nos observou. Jorge deu um soco na madeira.
Ele está brincando de um jogo doentio. E estamos um passo atrás. Na manhã seguinte, Jorge levou Léo ao jardim de infância. No caminho de volta, parou para comprar um novo cadeado, sensor de movimento e uma faca de corte para fios elétricos. Dona Augusta o encontrou no saguão, preocupada. Você ainda não pegou ele? Jorge balançou a cabeça. Estou perto, dona. Muito perto. Ela olhou e disse baixinho: ontem o menino falou algo que me deu arrepios. Disse: o papai está armando uma armadilha, mas o tio não precisa descer. Ele vai convidar o papai para brincar lá em cima. Jorge ficou paralisado. Naquela noite, quando Jorge entrou no quarto do Léo para checar uma última vez, encontrou um bilhete enfiado sob o travesseiro do filho. Papel velho, sujo. Escrita à mão com tinta azul. Se quiser me encontrar, suba até o 5C. Léo já está pronto. Só falta o pai aceitar. Jerônimo leu e ficou pálido. O apartamento 5C está abandonado há 10 anos. Ninguém mora lá. Jorge disse entre os dentes: mas ele está lá. Ou usa o local como altar final. Jerônimo assentiu. Amanhã à noite. Vamos até lá. E vamos acabar com tudo. O apartamento 5C ficava no fim do corredor do 5º andar. A porta de ferro enferrujada, o cadeado coberto de poeira e teias de aranha. Jorge ficou parado em frente à porta, segurando a barra de ferro, encarando a placa de número já apagada. Jerônimo estava ao lado, com uma lanterna potente. Tem certeza que ele está lá dentro? Jerônimo perguntou baixinho. Jorge assentiu. Aquele bilhete não mente. Léo não escreveria aquilo. Ele quer que eu venha. E eu vim. Jerônimo respirou fundo. Estarei logo atrás de você. Jorge enfiou a barra de ferro no cadeado. Crack! O cadeado quebrou. A porta se abriu lentamente, emitindo um rangido arrepiante. Lá dentro, o apartamento estava praticamente vazio. O chão coberto de poeira espessa, mas com marcas de pegadas sendo arrastadas, formando um círculo por todo o local. A luz da lanterna revelava detalhes de um mundo doente. A parede principal estava coberta de fotos de crianças em preto e branco, coloridas, desenhadas todos rostos pequenos, alguns riscados com tinta vermelha, outros com molduras de flores. Meu Deus, e Jerônimo murmurou. Essa é a lista de vítimas, Jorge disse, passando os olhos pelas imagens. As crianças que ele não conseguiu terminar. No centro do cômodo havia um colchão velho, ao lado uma câmera antiga, ainda ligada. Sobre a mesa, um álbum de fotos aberto e um ursinho sem olhos. Jerônimo folheou o álbum. Havia fotos impressas de vídeos, crianças dormindo, chorando, sendo tocadas por uma mão esquelética. Na última página, uma foto de Léo dormindo, com o rosto sereno. Abaixo da imagem, a frase escrita à mão. Amanhã à noite. Completo. O final. Desgraçado, e Jorge rosnou, apertando a barra de ferro. Do canto da sala veio um ruído suave, como de um rato correndo, mas os dois sabiam, era o som de um corpo humano roçando na parede. Jorge apontou a lanterna para o canto escuro. Saia, ele gritou. Nenhuma resposta. Jerônimo avançou. Cuidado, ele pode. Bum! Algo pesado caiu do teto, a menos de 1 metro deles. Era uma boneca de pano, enforcada com um fio elétrico. Preso no peito dela, um papel. Quem espia crianças dormindo? São vocês. Jerônimo sussurrou, ele sabia que viríamos. E agora está no jogo final, disse Jorge. Não é amanhã à noite. É esta noite. Ao voltarem ao apartamento 4B, Jorge sentiu algo estranho. Léo, gritou, abrindo a porta do quarto. Nenhuma resposta. Jerônimo correu. E a dona Augusta? Não está. Ela disse que cuidaria dele. No quarto, a janela estava entreaberta. O vento balançava as cortinas.
Um pequeno bilhete colado ao lado da janela. Cobertura. Rápido. Ou será tarde. Jorge gritou, e ele está com o Léo. Jerônimo puxou uma pistola antiga da cintura, a arma que mantinha desde que se aposentou. Vamos agora. Não há tempo. O terraço era um espaço escuro, o vento soprando forte pelas grades enferrujadas. A lua escondida por nuvens, lançava apenas um brilho pálido. Léo estava em pé no centro da cobertura, de pijama, com as mãos amarradas com fio elétrico, boca tampada com fita adesiva. Atrás dele, uma velha cama de ferro, erguida como uma mesa de dissecação. Uma silhueta rastejou por trás da caixa d'água. André. Careca, magro até os ossos, pele esverdeada como um cadáver. Olhos esbranquiçados, sorriso arreganhado entre o sádico e o possuído. SHHH, e ele sussurrou. Não atrapalhem o jogo. Jorge gritou, solta meu filho. André inclinou a cabeça, ainda sorrindo. Léo foi um bom menino. Não chorou. Eu gosto assim e sem resistência. Jerônimo gritou, André Martins. Você está cercado. Largue o menino. André riu. Cercado? Aqui só tem eu e o silêncio. Ele pousou a mão no ombro de Léo. Jorge avançou um passo, rosnando, não. Encoste. Nele. Ele virou a cabeça e olhou para Jorge. Você é o pai. Você é quem o deixou dormir sozinho. Você estava cansado, você suspirava quando ele perguntava. Você o entregou para mim. Cala a boca. Jorge sibilou. Você é como os outros. Finge ser bom, mas deixa as crianças sozinhas. Eu não estou sozinho. Eu fico com elas o tempo todo. Bem acima de suas cabeças. André puxou com força o fio. Léo caiu no chão de concreto. Jorge se lançou para socorrê-lo. Bang! Um tiro ecoou. Jerônimo havia atirado. André cambaleou, atingido no ombro. Ele gritou e correu em direção à escada de emergência. Fique com o Léo. Jerônimo gritou. Jorge abraçou o filho. Léo. Você está me ouvindo? Léo assentiu levemente, lágrimas escorrendo. Papai. Já passou, meu amor. Já passou. Jerônimo perseguiu André, mas o monstro já havia se esgueirado por um dos dutos técnicos como um rato. Só restou o som da voz sussurrante dele ecoando no forro. Ainda não terminamos, e eu vou voltar, e eu sempre volto. Jorge ligou para a polícia, ainda apertando o filho contra o peito. Desta vez, o sinal não falhou. Polícia, em que posso ajudar? É André Martins. O criminoso foragido. Ele está no número da Rua Augusta. Ele tentou sequestrar meu filho. Esse homem morreu em 2018, respondeu a voz do outro lado. Não. Ele nunca saiu do prédio. Eu tenho provas. Ele viveu no forro, no sistema técnico entre o quarto e o quinto andar. Envie a força tática agora. Vou transferir a ligação para a equipe de campo. Jorge apertou Léo com mais força, olhando para o céu noturno. A chuva começava a cair leve. Jerônimo voltou, ofegante. Ele sumiu. Mas desta vez, e nós não vamos deixar escapar. Jorge assentiu. Mesmo que eu tenha que demolir esse prédio, eu vou encontrá-lo. Léo tremia, sussurrando, pai, e ele ainda não foi embora, e eu vi os olhos dele, e olhando do teto, e agora mesmo. Jorge gritou e, com um golpe de barra de ferro, acertou a cabeça do desgraçado, fazendo-o cair desacordado. O som metálico do impacto no crânio ecoou seco. André soltou um grito horrendo e foi arremessado para trás, batendo com força contra a parede próxima à saída de emergência. Ele caiu no chão de concreto da cobertura, desacordado, com sangue escorrendo da têmpora. Jorge arfava, as mãos tremendo. Ele jogou a barra de ferro de lado e correu para abraçar Léo. Meu filho. Já passou.
Papai está aqui. Léo, ainda amarrado, desabou no ombro de Jorge, o corpo tremendo. O menino soluçava, pai, e eu tive tanto medo. Jerônimo se aproximou e rapidamente cortou as amarras e retirou a fita da boca do menino. Precisamos levá-lo ao hospital agora. E olhou para André, estirado como um cadáver, não vai desaparecer de novo. Jorge assentiu, pegou o filho nos braços e desceu correndo as escadas, deixando Jerônimo para vigiar o monstro. 17 minutos depois, o som das sirenes da Polícia Federal ecoou pela noite em São Paulo. 3 viaturas e uma ambulância estacionaram em frente ao edifício. Jorge, com Léo envolto num cobertor, saiu do térreo com o rosto abatido, mas os olhos flamejantes. A capitã Laura Fonseca se aproximou. Quem ligou denunciando André Martins? Fui eu. Jorge apontou para o prédio. Ele não morreu. Viveu os últimos 7 anos no forro do nosso prédio. Tenho vídeos, diário, testemunhas. E agora ele está desacordado na cobertura. Laura franziu a testa. Uma equipe inteira já havia confirmado o suicídio dele. Havia atestado de óbito e tudo. Jerônimo surgiu por trás, mostrando um velho distintivo policial. Ele nunca morreu. Vocês só quiseram encerrar o caso por falta de provas. Mas eu o segui desde 2006. E agora tenho todas. Quem é o senhor? Laura perguntou. Jerônimo Costa. Tenente, da Unidade de Crimes contra Menores, aposentado em 2019. Estou com o HD, fotos e o diário completo que ele deixou. Ele documentou tudo. Cada criança. Cada noite. Cada respiração. Laura olhou para Jorge, depois para Léo. O menino é meu filho. E quase foi levado. Laura assentiu. Levem-me até a cobertura. 3 policiais subiram ao 5º andar, depois pela escada de ferro até o terraço. André ainda estava desacordado, com as mãos amarradas por braçadeiras de plástico. Um socorrista verificava os sinais vitais. Está respirando, disse o enfermeiro. Pulso fraco, mas estável. Sem lesão cerebral grave. Laura se aproximou, observando o rosto de André, pálido, envelhecido, mas com um leve sorriso nos lábios, como se estivesse satisfeito por ter chegado até ali. Ponham ele na maca. Conduzam-no diretamente ao setor psiquiátrico com vigilância armada 24 horas por dia. Não quero que esse homem desapareça de novo, ordenou Laura. Um oficial perguntou, capitã, devemos vasculhar o apartamento onde ele vivia? Revistem todo o 4º e 5º andar. Principalmente o forro. Verifiquem cada tábua, cada duto técnico. Ele pode ter armado armadilhas ou escondido provas. 3 dias depois, o caso estourou em todos os jornais. As manchetes dominavam as capas. O fantasma no forro, um monstro escondido por 7 anos no coração de São Paulo. Os noticiários exibiam imagens do forro, túneis estreitos, com marcas de joelhos, pegadas descalças, restos de comida podre, fios de cabelo infantil e pedaços de pano com sangue seco. Entre o teto técnico e o telhado, a Polícia Federal encontrou uma câmara frigorífica camuflada. Ao removerem a chapa metálica, os policiais descobriram 5 corpos de crianças em decomposição, ainda identificáveis por DNA. Laura apareceu diante das câmeras, declarando: encontramos provas irrefutáveis. André Martins não era apenas um voyeur. Ele era um assassino em série com um plano meticuloso que durou mais de 20 anos. Ele dominava os sistemas técnicos para se esconder. E teve sucesso, e até que um pai se levantou para enfrentá-lo. A câmera focou Jorge segurando Léo nos braços. Ele não disse nada, apenas abraçou o filho com mais força. No dia do julgamento, Jorge estava diante do Tribunal Criminal de São Paulo, ao lado de Jerônimo e Laura. Lá dentro, André foi trazido em uma cela especial, pois havia mordido um policial durante o interrogatório na semana anterior. Jorge murmurou, ele já viveu tempo demais. Jerônimo assentiu. Mas desta vez não há forro onde se esconder.
O promotor apresentou 16 acusações, incluindo 5 de homicídio, 7 de gravação e armazenamento ilegal de imagens de crianças, 3 de sequestro e 1 de resistência à autoridade. Quando o advogado pediu que André se defendesse pessoalmente, ele riu. Elas me amavam. Não tinham medo. Dormiam tranquilas porque eu as vigiava lá de cima. Vocês são os que as abandonaram. A sala ficou em silêncio. O martelo do juiz soou como trovão. Réu, mantenha-se em silêncio. André olhou apenas para Jorge e sorriu. Você é um bom pai. Você o tirou de mim na hora certa. Mas agora vai passar o resto da vida em claro. Porque você sabe que eu ainda estou presente e nas tábuas rangentes do teto e nas noites às 3 da manhã. Jorge não disse nada. Levantou-se e saiu da sala com Léo no colo, sem olhar para trás. Jerônimo correu atrás. Por quê? Não preciso ouvir mais nada. Sei que ele nunca vai mudar. Mas eu nunca mais vou deixar ele assombrar meu filho. Nunca mais. 6 meses se passaram desde aquela noite horrível no terraço. São Paulo trocou o frio de janeiro pela brisa suave da primavera. O apartamento 4B agora tem novos moradores, mas Jorge e Léo já não estão mais lá. Eles se mudaram para uma casinha em Campos do Jordão, perto da Serra da Mantiqueira. Sem buzinas, sem forros rangentes, sem pesadelos que faziam Léo gritar à noite. Apenas natureza, pássaros e o ar puro das manhãs. Na manhã daquele dia, Jorge estava sentado na varanda, segurando uma xícara de café quente, os olhos acompanhando Léo que pedalava no pátio de tijolos vermelhos. Pai, olha pra mim! Léo gritou, acenando com a mão. Cuidado na curva, não vai rápido demais. Jorge sorriu, sem tirar os olhos do filho. O menino agora era diferente. Ainda era o Léo, mas seus olhos estavam mais vivos, não mais marcados pelas olheiras de noites mal dormidas. Ele conseguia dormir a noite inteira sem acordar gritando em meio aos pesadelos. Ele conseguia sorrir e brincar sem mencionar os rotios do teto. Tudo isso graças a Ana, uma terapeuta infantil vinda de Curitiba. Ela esteve com Léo por 6 meses, 2 vezes por semana. No primeiro dia em que conheceu Jorge, ela disse: Você vai precisar de paciência. Léo não é uma criança traumatizada comum. Ele foi vigiado, ameaçado, manipulado por algo que nem mesmo os adultos acreditam que possa existir. É por isso que eu nunca o deixo sozinho, respondeu Jorge. Ana assentiu. Certo. Mas o importante é que ele aprenda a enfrentar, não apenas a evitar. Na última sessão, Ana perguntou a Léo: Se você encontrar aquele homem de novo, o que vai fazer? Léo ficou em silêncio por um instante, depois respondeu: Eu não vou falar com ele. Eu vou correr até um lugar com luz. Porque a luz machuca ele. Ana sorriu. Você é muito inteligente. E corajoso. Numa tarde de abril, Jorge levou Léo ao centro da cidade para fazer compras. Quando entraram numa padaria pequena, a vendedora, Dona Rosa, abriu um largo sorriso. Jorge. Léo. O que vão querer hoje? Pão preto e croissant, por favor, respondeu Jorge. E um chocolate quente para o nosso campeão aqui. Léo sorriu de orelha a orelha. E um pedaço de bolo, se o papai deixar. Jorge fingiu fazer cara feia. Doce de novo? Mas tá bom. Hoje você é o herói número 1. Dona Rosa ficou curiosa. Aconteceu algo especial? Léo respondeu com orgulho: eu dormi sozinho por 3 noites. Nem precisei deixar a luz acesa. Dona Rosa bateu palmas. Bravo. Muito bem. Jorge sentou-se numa mesa perto da janela, observando o filho feliz com o prato de doces. Ele fechou os olhos por um momento. Não havia mais cheiro de sangue. Não havia mais ruídos estranhos. Não havia mais o nome André sussurrando na escuridão. Só havia Léo, o sol e o som do riso infantil. Naquela noite, Jorge guardava uma antiga mala da esposa no sótão.
Ao abri-la, encontrou uma velha foto de casamento tirada na Catedral da Sé. Marta, sua esposa, usava um vestido branco e sorria radiante. Jorge passou os dedos suavemente pela foto e murmurou: Você está vendo? Léo está bem. Nosso menino superou tudo. E eu ainda estou vivo, por nós três. De repente, ouviu a voz de Léo chamando do quarto. Pai. Terminei meu desenho. Jorge fechou a mala e desceu. Léo lhe entregou o desenho. Uma imagem feita com giz de cera, simples mas cheia de vida, uma casa pequena no vale, com o sol, pinheiros, e 3 pessoas em pé juntas, um homem alto, uma mulher de cabelos longos e um menino. Esse é o papai, a mamãe e eu, explicou Léo. E esse cachorrinho aqui no canto? Jorge apontou. Esse é meu. Eu vou pedir um cachorro de presente no meu próximo aniversário. Jorge riu. Grande ou pequeno? Médio. Mas que saiba vigiar o teto. Ele abraçou o filho e, sem querer, as lágrimas começaram a escorrer. Léo ficou surpreso. Pai, o que foi? Está tudo bem, filho, e o papai só está muito agradecido. Uma semana depois, Jorge recebeu uma carta da Polícia Federal. Um envelope grosso, com selo vermelho. Dentro, o relatório final sobre André Martins. A conclusão estava em negrito. O tribunal condena André Martins à pena máxima, prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Com acompanhamento psiquiátrico vitalício. As gravações e diários armazenados por ele tornaram-se provas cruciais para o encerramento de 5 casos de desaparecimento infantil não resolvidos ao longo de 20 anos. Jerônimo ligou logo depois. Já leu? Já, respondeu Jorge. Ele nunca mais verá a luz do dia. Jerônimo ficou em silêncio por um instante, depois disse: Tudo começou no forro. E também terminou lá. Você fez um ótimo trabalho. Jorge sorriu levemente. Sou apenas um pai. Fiz o que precisava ser feito. Não. Você foi quem expôs um sistema inteiro de negligência. Nem todos têm coragem de enfrentar o monstro que vive dentro da própria casa. Jorge olhou para o teto do quarto. Não havia mais frestas. Não havia mais sombras. Só havia a luz suave da luminária refletindo no desenho que Léo pendurara. Um lar. Uma família. Um céu sem mais nada olhando de cima. Meses depois, eles organizaram a festa de aniversário de Léo. 10 coleguinhas da nova escola vieram. Jorge preparou bolo, balões e uma surpresa especial. Quando Léo apagou as velas, Jorge se ajoelhou e colocou uma caixa de presente diante dele. Pode abrir. Dentro, havia um filhote marrom claro, com um lenço vermelho no pescoço. Como vai chamar ele? Jorge perguntou. Léo pensou um pouco e disse: Luz. Luz. Porque a luz sempre afasta a escuridão. E porque ele nunca vai deixar ninguém subir no teto de novo. Jorge abraçou o filho com força. Eu prometo. A escuridão nunca mais vai voltar. Essa história nos lembra que a indiferença, a negligência e o silêncio, às vezes, são o solo fértil onde o mal cresce. Crianças precisam ser ouvidas, protegidas e amadas incondicionalmente. Mesmo que a escuridão habite dentro do próprio lar, a luz do amor, da coragem e da fé sempre será capaz de dissipá-la. Um pai que teve coragem de se levantar contra o mal não salvou apenas seu filho, mas quebrou o silêncio de décadas. Nunca ignore os sinais. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.